Exercício 88 da Unesp 2026, um ótimo exercício, um exercício de geometria plana, em que nós temos um cilindro circular reto dentro de uma pirâmide de base quadrangular. O exercício fala assim: um cilindro circular reto de altura h, então h é a altura do cilindro, e raio da base igual a 1 metro, raio da base do cilindro é 1 metro, está apoiado na base quadrada de uma pirâmide reta de aresta de base medindo 8 metros. Então a base quadrada da pirâmide mede 8 metros e a altura dessa pirâmide vale 10 metros. E aí ele pergunta assim: na posição descrita, o maior valor possível de h, ou seja, a altura do cilindro, para que o cilindro não ultrapasse, para que o cilindro não vaze. Pessoal, é muito importante ter clareza. Eu vi alguns alunos tentando resolver esse exercício e aplicando apótema, porque assim, ele te induz a aplicar essas ideias de apótema, talvez um Pitágoras dentro da pirâmide. Mas na verdade, uma vez que você tem clareza do que está acontecendo, do que deve ou o que não pode acontecer, você resolve ele facinho e é o que eu quero fazer com vocês. Antes da gente começar a fazer conta, vamos entender o que a gente precisa, ou qual situação a gente precisa ter. Para que o cilindro, quando ele se prolongar na sua altura, não ultrapasse, ou seja, não vaze a pirâmide, a gente tem que ter uma coisa muito clara. O que vai acontecer aqui é o raio ou o diâmetro do nosso cilindro não vai mudar. O que vai mudar é a altura dele, então ele vai se prolongar para cima. Quando ele se prolongar, o máximo que ele pode ir é até ele encostar em 4 lados, ou em 4 pontos, um em cada face das 4 faces da pirâmide. Quando isso acontecer, veja só, o diâmetro do nosso cilindro, então o diâmetro do cilindro, tem que ser igual ao lado dessa face, que eu vou colocar um Lzinho. Quem é essa face? Seria uma nova base quadrangular lá dentro. O diâmetro precisa ser igual, porque se o diâmetro for 1 milímetro a mais, ele vaza. Então ele vai extravasar da pirâmide. Isso não pode acontecer. Então qual que é a situação que eu quero? Eu quero a situação em que o diâmetro do meu cilindro, que é o mesmo diâmetro do cilindro que eu já tenho antes do prolongamento, porque o diâmetro e o raio não vai mudar, ou não mudarão, tem que ser igual ao valor desse ladinho. Uma vez que isso está claro para mim, eu sei o seguinte, que esse valorzinho de raio aqui será o mesmo, que vai ser quanto? Vai ser 1 metro, que é o próprio valor dele. Agora, olha a visualização, que é muito importante do aluno desenvolver em geometria plana. Olha a figura que eu vou formar. Eu sei o seguinte, ó. Se o raio seria a base desse cilindro circular reto, vale 1 metro, eu vou prolongar o seguinte, ó, esses lados aqui até metade dessa face lateral. Repara que aqui eu cheguei na metade da face, então se o lado vale 8 metros, aqui eu tenho 4 metros. Portanto, essa distância, como é paralela e de mesma intensidade, mesmo valor, também tem que ser 4 metros. Agora eu vou formar um triângulo lá na base ou no ponto mais alto do nosso cilindro. Olha só o triângulo que eu formei. E agora você tem que conseguir pegar o 3D e visualizar para 2D isso aqui. Porque esse raio ele vai representar essa medida. Olha o triângulo que eu formo aqui. Eu tenho esse triângulo. E uma vez que você consegue visualizar esse triângulo, aí fica muito facinho de resolver o exercício. Vai ser esse triângulo. Aqui eu tenho a minha altura da pirâmide. Quanto que vale a altura da pirâmide? Vale 10 metros. Aqui eu tenho a base da pirâmide, que vale 4 metros. Quem que é essa aresta aqui, ó? Essa aresta. Pessoal, essa aresta, repara, é o raio do meu cilindro. Quanto que vale o raio do cilindro? Bom, o raio do cilindro vale 1 metro. E aí eu quero quem? Eu quero a altura do cilindro, que por acaso é esse lado. Vou chamar de H. Só que nós não vamos descobrir a altura desse cilindro diretamente, porque você já percebeu que a gente vai fazer aqui uma semelhança de triângulos, né? Eu tenho a altura do triângulo maior, base do triângulo maior. Só que se eu pegar o triângulo de cima, eu tenho a base dele. Então primeiro eu descubro a altura do triângulo menor, que eu vou chamar de H'. Uma vez que eu fiz isso, é só descontar de 10, que é a altura da pirâmide. Eu descobri a altura máxima que esse cilindro pode ter, para que o lado dele seja igual ao diâmetro do nosso cilindro. Aí agora é só aplicar semelhança de triângulos, a gente vai fazer assim, ó.
a altura do nosso triângulo maior sobre base do triângulo maior está relacionado com, ou porque os triângulos são semelhantes, com a altura do nosso triângulo menor dividido pela base do nosso triângulo menor. Aí vai ficar assim, quanto vale a altura? 10. E a base? 4. A galinha é quem eu quero. Qual que é a base do triângulo menor? 1. Aqui uma regrinha de 3 ou a incógnita simples, vai ficar 10 quartos. Você simplifica por 2 em cima e embaixo, numerador e denominador, isso aqui ficou 5 sobre 2. Quanto vale a galinha então? Vale 2,5 metros. Quem é a galinha? A galinha é a altura desse novo polígono aqui embaixo, ou dessa nova pirâmide que você formou. Uma vez que você tem o valor dessa altura, bom, quer dizer que a altura H é os 10 metros da altura da pirâmide menos a altura da nova pirâmide que você formou. Então H é 10 menos 2,5, 7,5 metros. Então repara que não usamos apótema. Uma vez que eu tive clareza do que eu quero, formei o meu triângulo, semelhança de triângulos, muito simples. É um exercício que não é tão simples a visualização, mas treine a visualização, desenvolver o que ele quer. Uma vez que ele colocou uma limitação, entenda o que você precisa fazer, ou formar, ou desenhar, ou descobrir para essa limitação, e aí os passos saem claros. Fica ligado para mais resoluções de exercícios. Um abraço.